Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, eu vos convido para uma leitura no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu Lucas. O Senhor vai nos trazer aqui umas palavras, e essas parábolas têm um significado importante na nossa vida. Diz assim o texto: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podeis assentar. Queridos, rápida minha reflexão. Nesse texto, nós temos duas coisas a pensar. A primeira delas, que eu penso aqui, junto com vocês, é sobre a salvação que vem por meio do arrependimento. Jesus quis dizer isso. Ele quis aqui colocar a salvação em primeiro lugar e fazer com que os discípulos e as pessoas que estavam ali murmurando, segundo o texto diz, os pecadores, porque eles levavam uma vida distante de Deus e não entendiam o propósito de Jesus naquele momento, não compreendiam a mensagem do Senhor e, portanto, não davam devida atenção ao que Jesus ensinava. Então, Jesus coloca aqui, em primeiro momento, a questão da salvação por meio do arrependimento. A segunda situação que o Senhor coloca aqui é a alegria como resultado da salvação. É por isso que todas as pessoas que sobem aqui, ou que vêm aqui cantarem, ou que vêm aqui falarem, sempre dizem: eu estou alegre. E a nossa alegria não é algo que vem de uma aquisição qualquer, não é? De algum produto, não é? De alguma matéria, ou de algo que nós de repente adquirimos. Não, a nossa alegria, ela vem do Espírito de Deus que habita em nós. Então não é uma alegria externa, é uma alegria que é produzida de dentro para fora. Por isso nós falamos e estamos alegres. Não é uma coisa costumeira e nem um senso comum. É algo que nós sentimos e não sentimos porque nós somos merecedores disso. Nós sentimos porque o Espírito que há em nós, que está em nós e que nos chamou, que nos convenceu, que nos levou a Cristo, nos batizou nele, ele nos faz alegrar no Senhor. Por isso que o nosso coração salta de alegria. E aqui há duas situações. A primeira é o resultado do arrependimento. E na palavra salvação nós temos pelo menos três alas importantes para perceber. A primeira ala é que a salvação é uma situação possessiva. Eu preciso tomar posse dela.
E quando eu tomo posse da salvação, aí eu digo, de peito aberto, de alto bom som, que eu sou salvo. E as pessoas não compreendem isso. Por que é que ele diz que é salvo? Como ele pode dizer que é salvo? Como ele pode afirmar que é salvo? Nós afirmamos a nossa salvação porque nós tomamos posse dela, e tomamos posse dela porque foi Jesus que nos comprou, nos redimiu e nos conquistou para Deus através do seu sacrifício. Então é algo que foi produzido em nós por meio de Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, diz lá que Jesus tomou a cédula que era contra nós nas ordenanças divinas. A cédula, ela tinha um preço altíssimo, um preço que o escritor de Salmos 49, versos 6, 7 e 8, diz que um rico jamais poderia pagar o preço de uma salvação. E se ele encontrasse alguém que fosse seu amigo, e ele tivesse muito dinheiro, e resolvesse resgatar aquele amigo como um preço de salvação, a Bíblia diz ali no Salmo 49, que a sua renda se acabaria, e ele não alcançaria de modo algum a salvação daquele amigo. Por quê? Porque o Senhor diz para nós que a salvação, ela é recebida através de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Pedro diz, capítulo 18, que não foi com ouro e prata que fomos redimidos da nossa vã maneira de viver, que aprendemos nas tradições de nossos pais. Quantas pessoas, não é, que ouvem quando nós falamos e afirmamos que somos salvos, por causa da posse que nós tomamos dessa salvação, e eles não compreendem. E às vezes zombam, às vezes escarnecem e não compreendem. Foi assim no tempo de Jesus. Mas a salvação é uma verdadeira posse. Quem tomou posse dela pode gritar alto: eu sou salvo, eu sou salvo. E não sou salvo porque eu merecia, não sou salvo porque eu nasci, não é, como uma estrela, está brilhando. Não, eu sou salvo porque Deus se agradou a si mesmo em salvar a minha vida. E por causa disso, o seu Filho Jesus pagou o preço da nossa redenção. Foi à cruz do Calvário e lá se entregou por nós, para que nós fôssemos salvos. Então, é uma posse, a salvação é uma posse, né? Ela tem essa ala, a ala possessiva. Eu tomo posse dela. Mas ela tem uma outra ala que é importante dentro desse contexto aqui, é a ala progressiva. A ala progressiva é quando eu, na minha salvação, eu afirmo para as pessoas que me ouvem que eu estou sendo salvo. Eu tomei posse, eu sou salvo. E digo para as pessoas: eu estou sendo salvo. Mas você disse que tem posse, e agora você diz que está sendo salvo? Sim, porque a minha vida é uma vida de progresso. Eu caminho com Cristo, Cristo caminha comigo. Por isso que ele disse para nós: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Em nenhum momento o Senhor se afasta de nós. Por isso há este progresso. Eu vou aprendendo de fé em fé, de graça em graça, e vou vivendo, e vou crescendo, vou caminhando. O Senhor vai me sustentando, vai me falando, vai me ensinando, vai ministrando para mim. Eu vou ficando melhor, né, do que eu mesmo, não melhor do que ninguém, porque o Senhor não nos chamou para sermos melhores do que ninguém. Ele nos chamou e nos salvou para sermos melhores de nós mesmos, melhores do que nós mesmos. Então, quando nós melhoramos a nós mesmos, nós então fazemos tudo aquilo que o progresso da salvação nos exige, convertendo a cada dia, vivendo a cada dia, vivenciando o pleno evangelho de Cristo, assim como Pedro nos falou, que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que anunciemos a plenitude do evangelho. Plenitude do evangelho é vivenciar a graça, é vivenciar o amor, é vivenciar a fé,
é compartilhar, não é, o bem de Deus na nossa vida, porque a salvação é um progresso. E na terceira ala, a salvação é futurista. E eu digo para as pessoas, eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. É por causa disso, queridos, que nós confiamos, não é, em Cristo e na sua palavra. E nós confiamos no bem que Deus fez a nós, sem merecermos. Porque sabendo que no final, quando tudo aqui terminar, o Senhor nos garantiu um lugar eterno junto a Ele. Ele disse, eu quero que aonde eu estiver, estejais vocês também. E eu quero que assim como eu e o Pai somos um, eu quero que vocês sejam um comigo. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Olha que presente, amados. Isso não se explica, não é? Não existe palavras que possam pontuar tudo isso. Não é? É um amor. Não é? Há quem diga que a salvação ela começa primeiro com um sistema monergista. O sistema em que Deus, Ele olha para mim, olhou para o Valmir pecador, olhou para o Valmir perdido, olhou para o Valmir aflito, né? E eu digo isso porque Ele me tirou do lamaçal de pecado. Eu costumo dizer que eu não valia, acho que não tem mais uma nota de R$1, a não ser colecionador, né? Aquela notinha de papel, né? Eu não valia uma nota daquela rasgada na lama. Era uma vida pregressa, uma vida que dava tristeza aos pais, uma vida, não é, de jovem, com 13, 14 anos eu estava fazendo o seminário católico e eu achava que se eu me aprofundasse mais ali, no seminário e no pecado, eu poderia servir a Deus, né, paralelamente. Eu fazia seminário e pecava. E foi aí que o Senhor olhou para mim e disse, não é bem assim. Aos 19 anos, eu estava dirigindo uma missa, ministrando numa missa, numa paróquia, mais ou menos 250 pessoas, eu tinha 19 anos, quando fui indicado para essa paróquia. Mas não era pároco ainda, não é? Eu não era pároco, mas fui nomeado. E eu estava lá, mas Deus, através do seu monergismo, usou um crente, e o crente pregou para mim, e disse para mim, não é este o seu lugar. Jesus te ama muito mais do que você imagina. O amor de Deus é muito maior do que aquilo que você faz. Porque eu estava consumindo, naqueles dias, 18, 19 anos, eu estava consumindo 60 cigarros por dia. Estava perdido, né? Os pulmões já comprometidos. Hoje eu estou aqui. Eu venci. Jesus me ajudou. Deus me chamou. Deus me salvou e me fez vivenciar a plenitude do Evangelho. São 42 anos servindo a Jesus. 42 anos servindo a Jesus. Sabe, irmão, eu ouvi todas as porções de Bíblia hoje, aqui. Eu podia até pontuá-las, mas por exiguidade de tempo eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, para você que está em casa. Olha, o Senhor nos traz aqui, que uma das importâncias na vida do homem é se sentir alegre por causa da salvação. É algo que nós não devemos trocar por nada deste mundo. Não há beleza, não há riqueza, não há fama, nada, não é? Pode tirar de nós o poder dessa salvação, que primeiro começa com o monergismo. Foi Deus que quis. Sabe, Deus quis. E você pode olhar para você e dizer assim, eu não merecia nada, mas Deus quis salvar a mim. E por Deus querer salvar a mim, eu estou aqui. E por eu estar aqui, eu sei que vencerei. Então toma posse, você que está aí ouvindo, que ainda não serve a Jesus, toma posse da salvação hoje. Diga para você, diga para as pessoas ao seu lado,
eu sou salvo agora em Cristo Jesus. Eu estou sendo salvo em Cristo Jesus e eu serei salvo em Cristo Jesus. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Foi lido esse texto aqui. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei para vocês e vos levarei para mim mesmo, a fim de que, aonde eu estiver, estejais vós também. Então a salvação, ela tem essas três alas lindas: a posse, o progresso e o futuro. Quem crer nisso diz amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Álvaro, pela confiança. Deus abençoe o senhor. Pastor Gesso, Deus abençoe em nome de Jesus.